aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, finalmente um dia um pouco mais calmo, né? Essa semana foi muito fora da curva, mas mesmo para um dia calmo, vocês sabem como é o Brasil, tem muita confusão. E aí vamos falar ainda do Cid, vamos falar do Gilson, vamos falar da Débora, vamos falar do PT, vamos falar do Marco Civil da Internet. E falar do PT, não tem como não falar do PT, de falar de tudo isso daí, vamos falar de Brasil e falar do PT. Vamos falar de Bolsonaro, de Lula e do PT também. O PT tem algumas percepções aí, inclusive, sobre o julgamento de Bolsonaro. O PT tá meio até preocupado se o julgamento for muito rápido. E tem uma certa lógica, viu, da preocupação do PT, vocês vão entender por quê. Vamos falar sobre 2026, vamos falar sobre... Não sei nem como descrever, porque não é sobre economia, mas são alguns aspectos que envolvem os homens do dinheiro e algumas coisas que estão acontecendo no Brasil. A família Rothschild voltou para os holofotes no Brasil. Temos que falar sobre isso. Eu espero que tenham comentar sobre tudo, tá? Muita coisa na segunda parte. Na primeira falando sobre a democracia, enfim. Já falei demais, mais do que o suficiente. Vamos começar, porque eu sei que tem muita coisa que eu quero comentar sobre tudo. E a Veja só está reforçando algo que ela já havia mencionado por alto na parte 2, que é o fato do perfil no Instagram, que pode implodir o futuro do Cid, foi desativado às pressas. Desativado após seu Barriga, o advogado de Bolsonaro, perguntar lá ao Cid: usou a rede social, campeão? Não, não sei não. Tem certeza, Cid? Tenho. Pegaram meus celulares. Cid, tu não usou o perfil não, Cid? Gabriela R702. Não sei, talvez, né? Não, é o nome da mulher. A mensagem, usuário não encontrado, estampava o Instagram na terça, dia 10, e indicava que o perfil Gabriela R702 não fazia mais parte da rede social. Um dia antes, o advogado Celso Villardi, responsável pela defesa de Bolsonaro na investigação da trama golpista, desconcertou o tenente-coronel Mauro Cid ao mencionar a existência da conta e questionar o ex-ajudante de ordens se ele reconhecia ou mesmo se havia discutido seu acordo de delação premiada com terceiros. A banca de defensores de Bolsonaro sabia da resposta de antemão, mas queria deixar consignado que Cid havia mentido diante do Supremo. Nesse momento, o delator titubeou. Esse perfil, eu não sei se é de minha esposa, Gabriela é o nome da minha esposa. Ele sabia, né? Pelo amor de Deus. Àquela altura, o perfil Gabriela R702 ainda estava ativo. Aí apagou. Por que será, né? E como mostra a reportagem de Veja, que chegou nas plataformas digitais na quinta, foi por meio dele que Cid comentou assuntos sigilosos de seu acordo, né, de colaboração e atacou investigadores e um ministro. O tenente-coronel se reuniu pela primeira vez com a PF para negociar a fechar um acordo de delação em 25 de agosto de 2023. Na época estava preso, havia quase 5 meses, sob a acusação de falsificar os cartõezinhos. 3 dias depois do primeiro encontro, voltou à PF. Avançadas as tratativas, ele assinou um termo de confidencialidade da delação. E aí, como vocês sabem, né? Na 11ª cláusula, por exemplo, Cid se comprometeu a falar a verdade incondicionalmente em todas as investigações. Ok. Mas, nas cláusulas de número 18 e 19, Cid anuiu em proteger o sigilo das revelações que faria. Parece que esse aí não está contente. Parece que ele não protegeu tanto o sigilo. E na 21ª, Cid concordou que o acordo cairia por terra se o colaborador descumprir, sem justificativa qualquer das cláusulas, parágrafos, alíneas ou itens em relação aos quais se obrigou. O que parece que aconteceu. Ou se mentiu ou omitir total ou parcialmente em relação a fatos ilícitos que praticou, participou ou tem conhecimento. A revelação do uso do perfil Gabriela R702 vai colocar o acordo de delação à prova. E aí, gente, qual a opinião de vocês sobre isso? Será que o acordo do Cid vai cair? Será que o judiciário brasileiro vai derrubar? Porque se o acordo do Cid cai, como é que você vai explicar? Porque assim, ó, eu acho que se tem uma coisa que todo mundo pode falar, né, sem gritar, ai meu Deus, assim, é que na vida você não só tem uma coisa
sei lá, restrita nela mesma no seguinte sentido, né? Este julgamento, por mais que ele seja técnico, né? Pelo menos é o que dizem. Eles dizem que é um julgamento muito técnico, né? Muito justo, né? Que gira em torno na seara jurídica. Querendo ou não, por mais que eles digam que não tem uma participação ou influência política nas decisões, a gente sabe que é técnico, independente disso, existe a percepção da sociedade em termos políticos diante do julgamento. O que eu quero falar com isso? É o cara que está acompanhando e às vezes associa o que está sendo feito a Bolsonaro ao que os petistas fazem, o que os petistas defendem, ele consegue meio que enxergar as digitais do PT. Então, assim, ele olha para essa situação de forma um pouco mais macro. Então, tem uma certa correlação, né? Uma causa e consequência. Aí, você para e pensa o seguinte, né? Teu julgamento. Como é que vai ser a percepção da sociedade se você falar, olha, a delação foi cancelada? Ainda que a delação tenha sido cancelada, não é porque o cara falou a verdade, porque o cara mentiu. Assim, independente de se o conteúdo que o cara falou é verdade ou mentira. Como é que você acha que é a percepção da sociedade que vê assim, mas rapaz, a delação contra Bolsonaro mentiu, o cara mentiu, se mentiu, foi... Como é que fica a percepção das pessoas? Hoje acho que já tem um sentimento cada vez maior, né? Não é unânime, mas vem crescendo na sociedade, que as pessoas acham que está sendo muito injusto algumas coisas que estão acontecendo. Todo dia a imprensa vendo aquele, não, olha, tem que corrigir alguns erros, não pode passar demais do ponto, né? Hora de corrigir a rota. Esse corrigir a rota só faz se distanciar da costa, cada vez mais. Então, eu fico pensando, né? Diante disso, que a gente sabe que o julgamento é técnico, 100% técnico, ele jamais iria se deixar levar pela percepção política. Mas você fica pensando, né? Rapaz, será que vão anular a delação do Cid ou não? O que será que vai acontecer, né? O que será? Será que vão falar que esse perfil não era do Cid, era do Cid, mesmo tendo aquela foto, os áudios? Não sei. A gente vai ter que esperar para saber. Vamos ter que esperar para saber. Novas mensagens atribuídas a Cid dão gás para defesas de Bolsonaro e Braga Neto. É curioso, né? Assim, a forma de narrar. Por que a Bela Megali não, não coloca na manchete seguinte, né? Novas mensagens atribuídas a Cid pela revista Veja colocam em xeque a ação de Cid como delator. Por que não colocar dessa forma? Porque fica parecendo, né? Que, assim, é uma brecha, né? Que vai salvar Bolsonaro e Braga Neto, mas a gente entende porque é da Globo, né? As mensagens da conta, Gabriela 702, né? Enfim, deram fôlego para os réus da trama golpista. Advogados que antes davam como certo uma derrota cachapante no Supremo avaliam que hoje existe um caminho para defender seus clientes na linha de descredibilizar as palavras de Cid. Será que a delação do Cid vai ser derrubada ou não? Ainda que você mantenha a delação do Cid, apenas retire os benefícios que o Cid teria. Assim, a sua delação ainda vale, mas você não vai ter mais benefício nenhum. Será que nem que seja esse cenário acontece? Será? Falando do julgamento, a Veja comenta o seguinte, né? Ex-chefe da FAB é contestado sob trama golpista e recebe até proposta de acareação. O Batista Júnior lá da Aeronáutica, a Veja diz, né, fez um dos depoimentos mais contundentes de todos. Ele tá lá, né? Ele falou um monte de coisa. Ele mostrou alguma prova? Não. Aí eu fico perguntando, né? Um depoimento tão contundente assim, diante de pessoas falando, cara, vamos fazer uma careação. A careação é quando tá duas pessoas, você vai comparando as versões, né? Por que não faz, né? Sim, se fosse um... Porque não é um depoimento qualquer, é o mais contundente que teve, segundo a revista Veja. Alguns trechos dos relatos do militar acabaram contestados por ao menos 4 depoentes, incluindo o ex-chefe do Exército, Marco Antônio Freire Gomes. E uma acareação chegou a ser proposta. Será que esse tipo de coisa não seria interessante também, para a gente chegar nos finalmente, ter um maior entendimento aí desse processo aí como um todo?
O Enio fez aqui um breve comentário sobre a questão do Gilson. O Enio é um cara bem mais da direita, né? Isso aí já tá bem óbvio. Mas eu trouxe eu coloquei isso aqui antes, eu podia ter só mostrado essa matéria, mas acho que fica mais interessante, né? Mostrando que, além do que as pessoas da direita já estão falando, veja o que a imprensa está falando sobre a questão do Gilson. Ali, né? Ministro concede liberdade provisória a Gilson, ex-ministro de Bolsonaro. Aí o Enio fala assim, ó, peraí. Vamos tentar fazer um exercício lógico em torno aqui da questão do Gilson. Se os requisitos da prisão preventiva do Gilson estavam presentes, por que soltou ele? Se os requisitos da prisão preventiva do Gilson não estavam presentes, por que mandou prender ele? Ah, mas os requisitos cessaram depois da apreensão do celular. Uai, então faz um mandado de busca e apreensão. Ao invés de pedir a prisão preventiva, já que o celular é o suficiente. Ah, mas os requisitos cessaram depois do depoimento. Uai, então faz uma busca e apreensão pro celular e pega o cara aí e bota pra ele depor, intima ele, vem aqui depor. Aí o Enio depois faz um comentário muito antidemocrático, né? Falando lá que o ministro e o PGR, por trabalharem juntos, acabam atropelando o processo legal sem qualquer consequência. Nesse caso, é bem claro que eles queriam o celular de Gilson, talvez para daí tentar chegar aos seus outros adversários. Está na hora de começar a enfrentar não só o ministro, mas o próprio PGR. Aí você podia falar, mas a opinião da pessoa da direita, ele tá passando pano para os golpistas. Pois bem, Andresa Matais, que antes do Metrópolis passou um breve período no UOL, antes estava chefiando a coluna do Estadão. A coluna do Estadão é a coluna que cobre política. Nos bastidores da política do Estadão, o nome é coluna do Estadão. Não é coluna de política do Estadão. Andresa Matais, ela estava à frente, né, assim, responsável aí pelo núcleo de cobertura política do Estadão, na época que foram publicadas as diversas matérias sobre a dama do tráfico. E Andresa Matais, inclusive, foi alvo do Felipe Neto, alvo de perseguição, foi hackeada e hoje está no Metrópolis. Tem uma coluna lá só para chamar de dela. Então não acho que é uma pessoa de direita também, né? Por mais que foi atacada pelo Felipe Neto e perseguida. Ministro transformou Gilson Machado na nova Débora do Batom. Manchete muito sugestiva. Aí o que diz Andresa Matais? A espetaculosa operação da PF, que resultou na prisão do Gilson e na quase prisão do delator Cid, só serviu para dar fôlego ao repertório dos bolsonaristas sobre perseguição política, avaliam aliados do ex-presidente. O ministro determinou a prisão do Gilson por suspeita de ter procurado a Embaixada de Portugal para conseguir acelerar um suposto pedido de cidadania para Mauro Cid, o delator que pode colocar Bolsonaro, a quem o ex-ministro é devoto, na prisão. A PF foi na casa do Gilson e o levou para um centro de detenção. O ministro também determinou a prisão de Cid, mas recuou minutos antes da ordem ser efetivada. O delator passou 3 horas prestando depoimento na PF. O primeiro disse que os dados eram para renovar o passaporte do pai. Cid afirmou que já possui cidadania e carteira de identidade portuguesas. Então, se ele já possui, fica meio até estranho essa questão do Gilson, né? E a gente mostrou que desde fevereiro desse ano já estavam falando sobre isso, já tinha explicação sobre essa história do passaporte. E ninguém falava do Gilson. No fim do dia, o ministro mandou soltar o Gilson, como antecipou o Metrópolis. Com a alegação, os celulares do Gilson já tinham sido apreendidos. Ora, se a operação tinha apenas esse objetivo, qual era a razão da prisão? É o mesmo questionamento do Enio, feita pela Andresa Matais. Mais do que o pedido para acelerar o processo de cidadania, se o fato realmente ocorreu, ele demonstra que Cid e Bolsonaro não romperam e que há algo suspeito nessa delação premiada. O ministro quase conseguiu colocar a opinião pública contra o Supremo ao manter em regime fechado a Débora do Batom, mesmo ela tendo direito a cumprir a pena em casa. Os bolsonaristas espalharam vídeos dizendo que ela foi condenada a 14 anos por pichar a estátua da justiça com um batom e isso quase levou o Congresso a votar a anistia. Ela não foi condenada por pichar? Não, não foi. Foi por um golpe de Estado, né? Abolição violenta armada ainda por cima. O ministro recuou e estancou a crise. Gilson Machado
pode agora virar o novo símbolo da direita para descredibilizar todo um trabalho. Eu quero voltar a falar isso daqui sobre Gilson, sabe? Esse caso do Gilson descredibilizar todo um trabalho, ou você olhar por outra ótica, né? Mostrar tudo que a direita vem sofrendo, né? Como esse caso do Gilson é relevante, como essa matéria da Veja é relevante. Eu quero falar tudo isso, só que lá na frente. Lá na frente. Deixa eu ficar com um pouco de mais raiva ainda. Eu tô calmo, ainda tô calmo. Nem tô estressado ainda. A gente vai chegar lá. A gente vai voltar isso daqui. Aí vai fazer muito mais sentido. Aí tá lá o André Sadi, ó. Quando você olha para todos os investigados na trama golpista ou até no núcleo bolsonarista, eles têm a consciência que só tem uma saída para fora do país. Por que será, né, André Sadi? Por que será, né? Aí o Hugo Freitas comenta assim, ó, ué, claro. A última vez que alguém acreditou na justiça nesse processo foram os réus do 8 de janeiro, recusando acordo de confissão com a PGR e preferindo ser julgados pelas acusações. E qual foi a resposta? O presidente da corte desdenhou dessa escolha, dizendo explicitamente que as escolhas dos réus eram 1. Confessar, ou 2. Serem condenados. E que eles tinham preferido a segunda. Ué, você só tem esses dois caminhos? Ou confessar ou ser condenado? Então assim, já tá condenado. Já tá condenado. Ou seja, o presidente estava dizendo para quem quisesse ouvir que não existia chance dos réus serem absolvidos. O que é o mesmo que dizer que não há julgamento sendo feito. E o que estamos vendo se desenrolar na TV é apenas um mero ritual por questão de aparências. Numa situação dessas, a jornalista pode culpar os envolvidos por acreditarem que o presidente do Supremo está explicitamente dizendo e concluírem que não há esperança na nossa justiça. Não só na justiça, como no Lula. O Brasil de Lula realmente é demais. Aqui a gente vai ver algumas coisas a começar com isso. A gente vai fazer um pequeno break para falar do Marco Civil. E a gente volta a falar do PT para fechar a questão do Marco Civil. Depois a gente volta no caso do Gilson e do Cid. Mas veja só. A petista... A lulopetista, né? A apoiadora do Lula e do PT, Beta Bastos, comenta. Quase 300 mil visualizações, vários likes. Débora, aquela que vandalizou a estátua da justiça, vandalizou. Escreveu com batom. Vai finalmente cumprir a pena de 14 anos. A condenação virou definitiva. O Supremo negou seu último recurso e agora ela volta à prisão sem direito a domiciliar, mesmo tendo 2 filhos menores. A mãe bolsonarista que gritava por liberdade agora chora por prisão. Ironicamente, a mesma justiça que ela pichou com Perdeu Mané foi quem lhe garantiu audiência, defesa até prisão domiciliar por um tempo. Olha como a justiça é boazinha, gente. Deu até uma domiciliar por um tempo, né? Depois de quanto tempo em prisão preventiva, sem nem ser julgada. Mas justiça não é impunidade e filhos menores não são salvo-conduto para golpista. O que o PT está fazendo com o Brasil? Eu me pergunto se um dia vai ter jeito. Porque assim, ó, eu tento relevar muita coisa, mas eu não consigo ver mais nenhum cenário de sentar e sequer conversar com um petista. O petista não. O cara de esquerda talvez, mas o petista não. O petista é uma categoria acima das demais. Isso aqui é desumano. O Mafinha até comenta assim, ó. Eu tô aqui no Twitter faz um tempão. Todo mundo que foi cruel com os outros do teclado, uma hora ou outra, cara, vem a justiça divina. Pode apostar que um dia ainda vão pegar esse seu tweet para mostrar que ninguém deve ter pena de você, Roberta. Vai chegar onde eu vou falar, olha o que você falou lá atrás, ó. Ninguém tem pena de você mais não. Mas vai chegar a hora. Os petistas estão promovendo a destruição do Brasil. Manter isso na cabeça. Vamos abrir um parênteses para a gente falar do país dos petistas. A turma do Estadão, dentre os seus 9 escritores, né, que juntos aí fazem os editoriais, deve ter colocado o mais direitoso de todos para escrever. Escreveu aquele editorial que todo mundo concorda,
porque fala obviedades, não fala com fígado, nem com o interesse de destruir Bolsonaro, a direita e tudo que vocês já sabem, para criticar a censura que está por vir. Supremo instaura terra sem lei na internet. Manchete muito sugestiva, porque diz, né? A internet não é terra sem lei. Vocês transformaram a internet numa terra sem lei. Formou-se no Supremo a maioria dos votos para derrubar o artigo 19 do Marco Civil da Internet, e com ele, o delicado equilíbrio jurídico que sustenta há uma década a liberdade de expressão no ambiente digital. Como sempre, os ministros discursaram em nome da democracia, mas, ao substituir a lei pela vontade de togados e ao instituir um sistema de censura privatizada baseado em critérios nebulosos e voluntaristas, é exatamente essa democracia que eles estão dilapidando, e com zelo quase missionário. A regra consagrada no artigo 19 é simples e civilizada. Plataformas só podem ser responsabilizadas por conteúdos de terceiros se, após ordem judicial, se recusarem a removê-lo. Essa exigência serve a um propósito elementar do Estado de Direito, que é impedir que empresas privadas se transformem em tribunal de exceção, garantindo que as liberdades de se manifestar não se submetam ao arbítrio corporativo nem ao linchamento militante. Protegem-se, assim, com ela, a palavra, o processo legal e a previsibilidade jurídica. A nova jurisprudência mina esses pilares até a raiz. Cada ministro agora pressupõe um modelo próprio de responsabilização proativa das plataformas. Isso significa que elas terão de julgar e excluir conteúdos sob pena de sanção, às cegas, às pressas e por instinto de autopreservação. Em certos casos, nem sequer será necessária uma notificação para tirar do ar. Em outros, bastará o impulso do ofendido, mesmo que movido por má fé ou cálculo político. O cara chegou lá, esse vídeo aqui me incomoda, vou falar que tá me ofendendo, ele vai lá e denuncia. A empresa tira do ar, depois vê se tinha que ter tirado ou não. Se tu quiser que bote de volta, aí que tu vai ter que entrar na justiça para botar de volta. Criou-se, em nome do dever de cuidado, um ambiente ideal para a censura terceirizada. O que se descreve como precaução é, na verdade, coerção. Diante do risco de responsabilização, as plataformas não hesitarão em remover preventivamente qualquer conteúdo remotamente polêmico. E como os ministros empregam critérios vaporosos como desinformação, discurso de ódio, ataques à democracia, o resultado é um sistema opaco, arbitrário e coator. Um regime em que calar é mais seguro que arriscar. O que era para ser exceção torna-se regra. A consequência não será outra senão paranoia e asfixia do debate público. Ao contrário do que alguns ministros sugerem, nem mesmo os regulamentos europeus, usados como biombo de credibilidade, impõem tanto. A Lei de Serviços Digitais da União Europeia tem parâmetros objetivos, foi votada pelo Parlamento e aprovada com transparência. Parlamento. Aqui, o Judiciário legisla, decide por decreto não só o conteúdo das regras, mas quem deve fiscalizá-la. PGR, CNJ, uma autarquia a ser criada, alguma entidade privada ou qualquer outro arremedo de grande irmão a ser parido nas entranhas da corte. Obviamente, também interferência na vida de todos os cidadãos brasileiros não poderia ser decidida por um colegiado de 11 ministros não eleitos. Somente, Só quem podia fazer isso são os representantes do povo no Congresso. Nada disso impede os arautos da toga de se apresentarem como redentores da República. Aí, veja o Estadão. Isso dói. Porque você vê que essa turma sabe o que está acontecendo no Brasil, mas mesmo sabendo o que acontece no Brasil, eles preferem seguir por outros caminhos. Vamos falar assim, né? O ministro se declara regularmente parte de uma vanguarda iluminista. Outro afirmou que os ministros são editores de um país inteiro. Há um ainda que fala em recivilização do país, como se o povo fosse uma turba bárbara e o Supremo sua instância catequizadora. E para coroar, houve um ministro que comentou em tom cândido que todos ali no plenário eram admiradores do regime chinês. A julgar pela decisão do Supremo, nem precisava falar isso. Então, assim, tudo que está acontecendo no Brasil hoje foi para destruir o bolsonarismo. Eles implementaram
uma ditadura no país para destruir o bolsonarismo. E eles se destruíram. Assim, a gente chegou num ponto que eu me pergunto o que vai ser a partir de agora. Eu me pergunto mesmo, a depender da decisão final, o acórdão final, o que vai ser a partir de agora. E não vai ser só para a direita, não. A turma da esquerda está num ponto que eles não fazem ideia do que eles estão fazendo. Porque a raiva das pessoas está num ponto, em relação ao PT, tão grande, que toda essa maldade que eles estão fazendo vai ser, com certeza, vai voltar muito amor e carinho para as pessoas que eles gostam. Notificações, isso. Aí os canais vão começar a cair, até os da esquerda. Na hora que eles começarem a entender, não tem mais volta. Não tem mais. O que o PT fez com o Brasil, assim, é surreal. O Brasil torna-se, assim, uma aberração normativa. O único país democrático onde as normas para a internet e até o órgão de fiscalização nascem de sentenças judiciais. A internet nunca foi terra sem lei. Agora será uma anarquia sem legislador, perpetuamente ameaçada pelas instituições draconianas de um tipo bastardo soberano, o juiz, legislador e censor. A liberdade nesse arranjo é pervertida em licença condicional, sempre à mercê do algoritmo nervoso ou do ministro zeloso. A democracia que os ministros dizem proteger não precisa de intérpretes com delírios fundacionais. Precisa de instituições que se respeitem e de liberdades que não se ajoelhem. Precisa que os juízes se recordem de um princípio elementar, que quem interpreta a lei não a escreve. E precisa de um Congresso que faça valer o mandato que lhe foi dado pelo povo. Ah, me pergunto, peraí. Precisa de um Congresso que faça valer. Valer o quê? O que é que o Estadão quer que o Congresso faça diante disso? Qual é a resposta que o Estadão quer que o Congresso dê ao Judiciário? Hein, Estadão? Conta aí. Fala aí com todas as letras pra gente ver se, quem sabe, o Estadão acaba dentro de algum inquérito. Fala aí com todas as letras. É pra fazer o quê, Estadão? É pra fazer... Fala aí o que é que o Congresso tem que fazer. Fala aí pra gente ver. Cadê a valentia? Olha o que os caras fizeram com o país. Aí vem. Vamos chegar no PT. A Folha de São Paulo também foi editorial. Esse daqui, mais do que o do Estadão, a gente tem que ver todo e entendê-lo. Não porque é melhor do que o do Estadão, mas para entender o PT. Calma que você vai entender. Supremo promove retrocesso da livre expressão na internet. Dos 3 maiores jornais do país, Estadão, Globo e Folha, só a Globo, óbvio, apoia a censura. O Supremo acaba de promover a confusão sobre as regras da internet e estimular a censura. Há, no entanto, uma dúvida e razões para temer pelo pior sobre o que os supremos magistrados vão colocar no lugar do vácuo legislativo que terão produzido quando o julgamento terminar. O Código promulgado em 2014, após extenso debate na sociedade no Congresso, logrou temperar o princípio luminista e constitucional da ampla liberdade de expressão, com formas de responsabilização individual de quem abuse desse direito. O artigo 19 cristaliza tal equilíbrio, ao determinar que as plataformas poderão ser punidas apenas caso desobedeçam ordem judicial de tornar indisponível um conteúdo produzido por usuário. O dispositivo toma o cuidado adicional de explicitar o seu intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, pois foi exatamente essa cautela, alvejada por 7 ministros do Supremo com a honrosa oposição do Mendonça, né? A depender da interpretação que prevaleça quando for redigido o acórdão, o artigo 19 terá sido bastante atenuado ou fulminado. Na sua versão mais radical, exposta no voto do Toffoli, o tribunal sujeitaria as plataformas à responsabilização por deixarem de remover determinados conteúdos notoriamente verídicos ou gravemente descontextualizados, mesmo que não tenham sido notificadas antecipadamente por usuários. Imagina, né? Imagina o cara coloca uma imagem que é fake. Como a plataforma vai saber que aquela imagem foi pro ar? Será que na cabeça dos ministros o computador é tão inteligente que ele consegue pegar uma imagem e entender o que está na imagem, julgar o que está na imagem? Porque, assim, tem palavras que são palavras muito pesadas, tipo palavrões, que o computador consegue entender porque são letras, caracteres. É um código muito óbvio, tá ali? Ele pegou um Ctrl F, ó. Essa palavra... Esse palavrão aqui é proibido. Então, toda vez que aparecer, liga um alerta no algoritmo. E a imagem? Então, assim, os caras colocam as coisas que você vê que é impossível. É como se numa canetada tu quisesse obrigar uma empresa
a produzir um foguete para levar o homem a Saturno. Aí tu fala, mas eu não tenho tecnologia para isso. Não importa, eu estou ordenando. Se você não cumprir, eu vou te enfiar na cadeia. Esse é o Brasil do PT. Não é difícil a gente ver a aberração censora que pode estar prestes a ser introduzida no ordenamento jurídico nacional. Se quiserem continuar a operar no Brasil, sob a premissa definida por Toffoli, as plataformas terão de submeter tudo o que circula em suas páginas a um grau de vigilância e de repressão que faz inveja à ditadura chinesa. E aqui, gente, não é só rede social. Você pesquisou no Google, o que aparece na pesquisa do Google, a mesma coisa. As opções punitivas, por assim dizer, mais leves, contidas nas manifestações de outros ministros, tampouco permitem vislumbrar um futuro promissor para a liberdade de expressão na internet brasileira. Todas elas estimulam as redes a censurar por conta própria manifestações que lhes possam render sanção judicial. O caso ainda mais grave, porque a maioria dos juízes aventurou-se mais uma vez no terreno do poder legislativo. Magistrados da Corte Constitucional passarão agora a legislar sobre a regulação das redes, sem a menor capacidade técnica nem legitimidade política para isso. Aprendizes de feiticeiro caminham para transformar uma regulação que era estável e cristalina para todos os agentes num caldeirão de incertezas e insegurança jurídica, afrontar o Congresso e demarcar um lamentável retrocesso do direito à livre expressão no Brasil. Tá, e agora, o que tem pra gente falar do PT sobre isso? Entender o que o PT fez com o Brasil. Calma. Vamos ver? Diferente do Estadão, a Folha de São Paulo tem, de forma fácil, e é muito utilizado, a parte de comentários, onde os seus assinantes, quem paga para ler a Folha de São Paulo, pode deixar uma mensagem. Quem é o público majoritário da Folha? Petistas. Lulopetistas. Você quer saber o que o lulopetista acha deste editorial aqui? Você quer ver o que o Lula fez com o Brasil? Vamos começar a dar uma olhada. Comentários para o editorial, né? Elias Estevão da Ribeiro. A Folha pensando, como sempre, com a cabeça cheia de... né? Sabe o que é, né? Aquela substância que você respira ela para ficar doidão. João Celos. Então quer dizer que só as Big Techs não se submetem à responsabilidade civil? Não, irmão, elas se submetem desde que tenha uma ordem jurídica para isso. Isso é o petismo. O PT é ódio puro. Ódio puro. Ódio puro. É perseguir, perseguir, perseguir. E eles não têm capacidade mental de entender o que está acontecendo. Luiz Otávio Cruz Teixeira. Se um jornal não pode manter propaganda falsa com Drauzio Varela recomendando um produto porque está submetido a um regramento, porque as redes sociais poderiam. Elas não podem. Desde que ela receba uma ordem falando, cara, tira isso aqui do ar, ela vai tirar do ar. Elas não podem, elas vão tirar do ar. Mas o que está sendo obrigado não é isso. O que está sendo obrigado é que a rede social identifique o que não o que é ilegal e não pode. Volto a falar. Se for uma imagem, Drauzio Varela com número, compre a alga marinha de Marte, que faz você ficar mais inteligente. Ligue agora. E é golpe aí. Como é que ele vai saber disso daí? Como é que ele vai caçar essas postagens? Isso é o PT. Isso é o PT. Livre expressão existe, mas a responsabilidade pelo foi divulgado também. Sim, petista! Você pode ser responsabilizado, petista! Energúmeno que não tem capacidade de entender o que está sendo dito. Georges Costarides. Espinafrar todos o fazem, mas propor soluções ninguém. Solução pra quê, cara? Solução pra quê, cidadão? A solução já existe. Apologia ao NZ, né? Coisas com crianças. Anúncios que são estelionato, tudo pode em nome da livre expressão. Não, cara, não pode. Os próprios termos das plataformas já tiram isso, só que são coisas óbvias. Não é isso que está sendo dito, petista! Petista! É puro
ódio. Petista não enxerga o ser humano do outro lado. Gustavo Alarcão, um editorial vergonhoso. Vergonhosa posição de um jornal com plena capacidade para discernir a respeito dos limites da liberdade de expressão sobre os impactos das mentiras deslavadas que só criam ódio e desinformação. Que pena, Folha, que pena. O PT está destruindo o país e qualquer chance das pessoas manterem um diálogo minimamente civilizado entre elas. Isso é o PT. Isto é o Partido dos Trabalhadores e a lavagem cerebral que os seus militantes sofreram. E não para. O Supremo está decidindo porque foi provocado por alguma parte interessada ou prejudicada. O Congresso tem um dever legislar a respeito, mas está calado há alguns anos. O silêncio é uma opção. Deixar como está é uma decisão legítima. Editorial comprado. A Folha continua conspirando contra a democracia e pavimentando o caminho dos golpistas. O Brasil, infelizmente, tem poucos avanços civilizatórios. Um deles foi estabelecer o concurso público para servidores das 3 esferas do poder. Judiciário e tribunais de contas têm que obrigatoriamente obedecer esta norma democrática e não ser nomeados por políticos que têm cargos passageiros. Esse aqui, acho que foi um dos únicos comentários que eu vi que não é de um petista defendendo perseguição. Todas as pessoas estão vendo, é nome completo, é gente que paga para ser assinante da Folha. E a gente não chegou nesse ponto aqui só com o PT. Cada matéria dentro da Folha de São Paulo, cada matéria linda e maravilhosa que aquela turminha lacradora, aqueles jornalistas muito fora da curva publicam para estimular esse tipo de coisa ao longo dos anos para destruir o bolsonarismo, tudo isso nos trouxe até aqui. José Davi, essa Folha tão piadista, melhor que o suposto comediante Léo Lins. Aqui, a moderação prévia de palavras que discordam veementemente das opiniões dos colunistas. Palavrões, xingamento. Isso as plataformas também fazem. Experimente xingar uma pessoa e denunciar ela em qualquer rede social, sua conta cai. Se vê que você está xingando, sua conta cai. Frente a um congresso rendido ao lobby BBBBB, setores esses que têm muito interesse na disseminação de mentiras, haja vista que muitos deputados também monetizam nas redes com toda sorte de inverdades, o Supremo é o único bastião para os desafios desta nova era de tecnologia. Parabéns ao ministro sem cabelos, o Flávio Dino, pelos votos sagazes, repletos de erudição. O PT destruiu o Brasil. Destruiu o Brasil. Aí tem aqui, ó. Esse aqui não é petista. Lamentável decisão. Não tem um cara ser petista e falar isso daqui. Não se vê problema em usar a legislação de 2014 para disciplinar um grupo de assuntos que muda totalmente a cada 4 anos. Vide aí, sugiro então já a Constituição em 34 para tratar o assunto. Vai dar no mesmo. Você tá entendendo? As pessoas não têm a mínima capacidade de entender o que tá passando. Não tem mais, né? Eu nem vou ler mais. Aí eu me pergunto, o que é que eu falo para esses dois aqui? Em especial pro Brown. Um Brown, cara da direita. Gente boa. Tá sempre aí na rede social. Sempre dando a cara a tapa. Sempre tentando desmentir todas as calúnias que fazem contra Bolsonaro. Cara do bem. Sabe? Cidadão mesmo. Um brasileiro. E tinha orgulho de ser brasileiro. Aí o Terra Brasil compartilha, mas tá Folha de São Paulo, a Datafolha. Orgulho de ser brasileiro cai e sentimento de pessimismo segue em alta. Nossa, quem diria que colocar o PT no poder, né, iria dar nisso, né? E o Brown diz, da minha parte, cada dia a vergonha aumenta mais. O que é que eu falo pro Brown? Ô, Brown, não sente vergonha de ser brasileiro não, Brown? O cara tá vendo o que tá acontecendo de assim já também. Ativo na rede social. Viu o julgamento de Bolsonaro como está sendo feito. Viu o que a imprensa está fazendo com o Brasil. Viu o que o PT está fazendo com o Brasil. Viu o país literalmente sendo destruído diante dos olhos dele. Como, gente? O que, assim, eu queria ter respostas para isso. Isso me dá uma tristeza sem tamanho. Isso me dá uma tristeza sem igual. Fala, cara, meu Deus, o cara tá tendo vergonha de ser brasileiro. E assim, e você pode ter cidadania, gente, em outro local. Você pode fazer o que for. Você sempre vai ser brasileiro.
sabe? A não ser que tu seja aquele cara, sei lá, bilionário, que o povo gosta de puxar o teu saco. No final do dia, tu pode ter cidadania, tu pode ter o que for de qualquer país. Eu nunca conversei com ninguém de nenhuma nacionalidade que consiga uma segunda nacionalidade que ele tenha o mesmo tratamento. É uma questão muito mais burocrática, para você poder continuar vivendo em determinado país, que você se mudou por determinadas razões, enfim. Mas o seu país onde você nasceu, velho, isso não vai mudar nunca. O que o PT tá fazendo com o Brasil, pessoal? O que o PT está fazendo com o Brasil? E não tá fazendo sozinho, né? O PT não chegou assim do nada. Tem uma galera. Porque esse cenário de coisas, tudo isso que tá acontecendo, se fosse outro governo, com certeza iria ter algum tipo de reação. O governo de Bolsonaro, mas de jeito nenhum que ia estar assistindo isso daí, de parado. De jeito nenhum que o governo Bolsonaro tá fazendo pressão pro Congresso censurar as pessoas, mas de jeito nenhum. Ia estar comprando a briga. É surreal. E aí vocês perguntam, mas e o Cid, né? E coisa. A gente vai juntar tudo isso agora. Inclusive com a questão do PT. Vamos juntar tudo isso. Mas vamos começar aqui, ó. Vamos começar por aqui. A gente vai chegar lá. A questão do Gilson, né? Que o caso do Gilson, se fosse bem trabalhado, talvez pudesse ser uma nova Débora. O Datafolha fez uma pesquisa. E olha que curioso. Do dia 4 de abril para 12 de junho, ou seja, 2 meses, Eduardo Bolsonaro saiu de mais ou menos uns 30 e poucos para quase 40% dos votos, enquanto Lula sai de 51 ali para os 45 em 2 meses. Em 2 meses. Em 2 meses. Veja só. Veja só. E o que de coração, não precisa ser não precisa ser torcedor nesse momento. Vocês acham, não deixem a torcida falar mais alto. Vocês conseguem chegar a um cenário que Lula vai dar a volta por cima, vai começar a recuperar um monte de popularidade, credibilidade nos próximos tempos? Ou Lula tem uma tendência franca de descrédito, de derretimento? Aí o Renato comenta assim, ó, em menos de 15 dias, como possível candidato pesquisável, Eduardo Bolsonaro já aparece com esses números. Porque assim, quando foi feita a pesquisa em abril, ninguém falava nada. Eduardo Bolsonaro meio que começa a ter seu nome ventilado ali a partir da Veja. Tem 15 dias. Enfim, Eduardo já aparece com esses números. Mas veja só. E numa pesquisa do Datafolha. Entenderam a força do nome Bolsonaro? É por isso que a Faria Lima e a Globo não gostam desse nome. Aí vai vendo. Aparece o nosso amigo, um dos expoentes da chamada direita BTG, Rafael Ferri. Eduardo é excelente, mas rejeição que carrega é muito alta para assumirmos esse risco para 2026. Um abraço. Não podemos assumir esse risco. Ah, logo você, Ferri, um grande investidor, um homem que, como poucos, sabe como funciona a B3, a Bolsa de Valores do Brasil. Um grande investidor tem que tomar riscos, Ferri. Aí o Benedito diz, né? Tem método, né? Liberal até o talo. Aí começa. Sou liberal não, burro. Eu não sou liberal não. O Ferri não é liberal não, viu, gente? Olha só. Sou um liberal. 27 de novembro de 2017. Ah, mas foi de 2017, tá bom. Ou você é liberal ou não é. Não existe meio liberal. Essa conta não vou deixar barata. Vou cobrar na hora certa. Tá ali, ó. Lembro bem de um governo anterior que usava os bancos públicos para forçar os privados a reduzir os juros. Não lembro de ter dado certo, né? Você tem que ser liberal, meu. Não tem como. Mas tava reclamando já de Bolsonaro. E essa postagem aqui, gente, é de agora. É de abril deste ano. Teve alguma coisa ligada às blusinhas, não lembro, alguma coisa. Ah, não, o Ferri tá reclamando do protecionismo do Trump. Ele tá reclamando do protecionismo do Trump. Aí eu relembrei que lá atrás, quando teve a taxa das blusinhas, ele defendeu. Notícia excelente pro varejo brasileiro. Necessária. A taxa das comprinhas, porque você não pode comprar direto da China. Você tem que esperar a Casas Bahia, Magazine Luiza importar e te vender. Eles lucrarem também, né? Você tem que dar um dinheirinho pra eles.
Aí o Ferri celebrava. Aí eu falava, né? O Ferri, como típico modelinho liberal, parece até mesmo o irmão gêmeo do Cerise. Aí ele fala, ó, te explico, já que você é absolutamente ignorante, eu, como ótimo liberal, não defendo aumento de impostos. Ou seja, até abril ele era um ótimo liberal. Agora ele não é liberal mais. E aí o senhor Ferri, nas últimas horas, a gente até comentou sobre ele ontem, né? Tá aí, rapaz, o efeito T, porque a Bolsa de Valores vai valorizar, a Bovespa vai quebrar todos os recordes do pico do Mandetta. Tá demais, tá demais. Aí, vá vendo. Chegaremos no Gilson e no Cid. Do outro lado você tem o Malafaia. Absurdo, vergonhoso. Quando todos nós, devemos estar criticando a opção de Gilson, pelo cara lá, que lança uma cortina de fumaça para desviar a atenção da matéria da capa, né, da Veja, que detona o inquérito do golpe. A turma da Faria Lima também tenta desviar o assunto, descartando Bolsonaro e dizendo que ele concorda com a chapa Tarcísio Michele. Cambada de cretinos. Esse não é o assunto do momento. Inclusive o Malafaia, que não é político, e o Jair já subscreveu, né? Já tá avisando aí, já falando, galera, vamos junto. Malafaia organiza ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista. Mais uma manifestação. Tá marcado para o dia 29, agora domingo. Diz Malafaia que promete, do alto de um trio elétrico, novamente descer a bordona no ministro. Não vamos aceitar injustiça e perseguição. Aí que vem agora. Eu fiz logo questão de apertar onde dói, para machucar. Traçar um paralelo, porque eu sei que todo mundo vai entender esse paralelo. Vamos traçar um paralelo entre Bolsonaro e o MBL. Imagina se Kim Kataguiri fosse governador do Distrito Federal. Só coloquei um estado qualquer. E Arthur, mamãe falei, governador para São Paulo. Dos governadores, porque são nomes conhecidos. Todo mundo sabe que é o mamãe falei, né? Todo mundo sabe que é o Kataguiri. E todo mundo sabe que é o Renan Santos. Enfim. E Renan Santos tivesse aí sofrendo tudo que Bolsonaro está passando. Aí eu pergunto. Vocês acham que os governadores do MBL estariam fazendo o quê diante um cerco, né, contra Renan Sonaro? Renan Messias Bolsonaro. E aí? Tudo que tá rolando agora contra Bolsonaro acontecendo contra Renan. Eu acho que o Kim Kataguiri, Arthur, sendo governador, como é que eles iam estar? Vocês acham que Kim Mamãe Falei iam reagir como diante das notícias que saem de tudo que está acontecendo? Inclusive a capa da Veja, a parte 2, o caso do Gilson, o interrogatório do Cid, do Anderson Torres, do Ramagem, de Bolsonaro, tudo que foi rebatido lá dentro. Será que eles iam falar que a democracia está inabalada e iriam se silenciar diante de todos os absurdos contra Renan Sonaro? Será que eles fariam isso? Ou será que eles iam cair para dentro, fazendo uma campanha nacional e usando seu peso como governadores, porque eles sabem que política é feita de grupo e que o grupo precisa estar mais unido do que nunca nos momentos de dificuldade? Que tipo de político vocês desejam? Eu não sei. Eu sei que eu queria um político que entendesse que política é grupo. E ter grupo e fazer política, muitas vezes, estar em você fazer o embate político. Como a Andresa Matais falou, o caso do Gilson é assustador. Quantos brasileiros sabem sobre isso? Quantos brasileiros estão mostrando esses pontos, essas interrogações? Aquela contradição lógica que a Andresa Matais apresentou, que o Enio Viterbo também apresentou. Quantos jornais estão fazendo isso? Vai passar no Jornal Nacional? Agora, se você começa a ter um movimento que governa... Porque quando o governador abre a boca, é o governador abrindo a boca. É diferente. Isso vira notícia. Quando você começa a ter realmente assim um movimento, dia sim, dia também, porque pra mim isso é fazer política. Pra mim isso tem a ver com o país como um todo, com o seu estado, porque é o futuro do Brasil. É só olhar o que Lula tá fazendo com o Brasil, o que os petistas estão fazendo, o que a democracia brasileira está virando. É proibido para o governador comentar sobre a capa da Veja? O governador, porque ele governa o estado e pelo bem do estado dele, ele não vai
demonstrar o que está acontecendo? A gente tá arrumando pro fim do mundo. E tá todo mundo aí de risinho. De risadinha. Esperando a próxima manifestação pra subir em cima do trio de Bolsonaro e ganhar projeção política. Se tivesse todos os lindos governadores democráticos comentando, denunciando o que está acontecendo. Se fosse contra. Se fosse um escândalo injusto. Ó, vamos supor o seguinte: nasce um escândalo injusto de alguém que acaba tragando aí para dentro desse escândalo injusto membros do núcleo duro desses governadores, ou quem sabe até a mulher deles. Será que eles iam ficar nessa de boa? O Estado Democrático de Direito, inabalado, em silêncio total, diante de tudo que está acontecendo? É um absurdo, gente, o que está acontecendo. Imagina se fosse o PT. Imagine o PT diante... Vamos pensar no caso da Lava Jato. Tivesse algo como teve agora com o Cid. Capa da Veja. O que é que o PT faria? No Brasil inteiro. Prefeitos, vereadores, mídia, associações, sindicatos, CUT. O que é que o PT estaria fazendo? Mas essa é a direita inteligente. É a direita permitida. É a direita que acelera. Eu não consigo aturar o que está acontecendo. Eu tomei ranço de todos os governadores, todos, sem exceção. Todos, sem exceção. Por tudo que está acontecendo. Todos, sem exceção. Não me vem dizer que é o jeito dele. Eu tomei ranço de todos vocês. Porque, para mim, isso mostra o caráter de vocês. O caráter de vocês. Você pode falar que eu repudio todos vocês. Eu tenho nojo de todos vocês. Tenho nojo agora. Tenho nojo. Eu vou fazer campanha por vocês. Porque eu não sou um lunático de achar que o PT é melhor ou pregar voto nulo. Mas eu não tenho mais nenhum apreço por nenhum de vocês. Nenhum de vocês, governadores democráticos. Aí eu falei no início sobre a questão do PT, a preocupação sobre o julgamento. Olha o que diz. É aquela coisa. Olha quem escreveu essa matéria. Mônica Bergamo. Trazendo bastidores de percepção do interior do PT. Vocês vão falar que isso aqui, na verdade, é só uma matéria para gerar caos, sem nenhum lastro de realidade, só porque talvez toque aí no nome de alguém que a direita aprecia muito? Eu não sei. Eu leio impresso todo dia pra eu saber do que eu tenho que desconfiar ou não tenho, mas eu deixei para cada um de vocês julgarem, se você achar que é só fofoca desnecessária. Mas a Mônica Bergamo fala assim, ó. PT vê pressa do ministro empreender Bolsonaro como chance para a direita se reorganizar contra Lula. Dirigentes do PT estão preocupados com a rapidez com que o ministro comanda o julgamento de Bolsonaro. Eles enxergam no ritmo uma chance para que a direita brasileira possa se reorganizar em torno de um outro candidato capaz de vencer Lula em 2026. Mas não é qualquer candidato. Para os dirigentes do PT, ouvidos pela coluna, o ministro e a maioria dos outros ministros do Supremo têm uma excelente relação com Lula, mas eles não estariam confiantes de que Lula pode vencer o bolsonarismo em 2026. Logo, para não correr o risco do bolsonarismo voltar, temos a direita permitida. Então eles prefeririam tirar Bolsonaro logo do jogo para que a direita possa construir uma candidatura considerada menos adversa. A família Bolsonaro não esconde um de seus projetos, que é ir para o confronto político com o poder judiciário, fazendo o que vocês sabem. Na análise do PT, se Bolsonaro fosse preso apenas em meados de 2026, ele conseguiria manter a força incontrastável de sua liderança e, portanto, o controle absoluto sobre a escolha do candidato da direita que disputará com Lula. E seguramente Bolsonaro escolheria alguém da própria família, ou Eduardo ou a Michele. Com Bolsonaro fora do jogo, caso ele seja preso até outubro deste ano, o quadro muda totalmente. Na visão do PT e de outras legendas, Bolsonaro estará definitivamente fora do jogo. E com isso, ele não terá força suficiente para se manter no comando do processo sucessório até meados de 2026, quando o candidato da direita será escolhido. Seguirá, com uma maior liderança da direita, mas vai ter que negociar. Não vai ter o mesmo poder. Vai ter comunicável. Essa matéria aí fala aí de um candidato que
Não preciso falar do nome dele, porque as pessoas já perceberam. As pessoas hoje já conseguem ver claramente quem é o queridinho da Faria Lima, quem é o queridinho dos banqueiros, quem é o queridinho dos liberais, quem é o queridinho do próprio judiciário, quem é o queridinho do Centrão, quem gosta de apoio da imprensa, que a imprensa fica chateada quando ele meio que bolsonariza demais. Não, me perdoa, cara. Tá de um jeito que a imprensa tá gostando tanto de tu que eu tomei repúdio. Eu tomei ranço. E eu não ver uma campanha pra mostrar o que tá acontecendo com o Gilson, dar destaque ao que a Veja tá falando pra forçar que a imprensa narre, só a CNN deu atenção. A Globo saiu notinha naquela Bela Megali, que é a coluna de política, tá lá. Não foi na primeira página da Globo. Se fosse a mesma coisa, beneficiando o Lula de seu, era a primeira página da Globo, Jornal Nacional. Todos os petistas comentando. Todos os governadores petistas comentando. Prefeitos, vereadores, campeão nacional. Povo na rua. E aí a turma acelerando. Acelera. Acelera. O Brasil do PT não tem dinheiro. Tem que cortar gasto. Mas a EBC aumenta salário de César Guimarães para 100 mil reais. Antes ganhava 70. Tá pouco. Tem que dar logo 200. O Brasil do PT não tem dinheiro. Os liberais estão muito preocupados, né, com a saúde fiscal do Brasil. Precisamos do equilíbrio fiscal novamente, né? O equilíbrio fiscal. Pois bem, cadê os liberais que aceleram para falar disso daqui? Adicionais do judiciário no primeiro trimestre chegam a 4,5 bilhões. Um crescimento de 130% entre 2023 e 2025. Gente, 2023 estava aqui, ó. Governo Bolsonaro... Olha, depois que o governo Bolsonaro termina, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu depois do poder do governo Bolsonaro. Eu só discuto arroxo fiscal, austeridade fiscal, quando cortar do alto, se não começar uma discussão séria. Para dar um exemplo, no alto funcionalismo público, não vem falar comigo de austeridade fiscal. Não vem falar comigo de austeridade fiscal, um país que a União dá desconto de 500 milhões de reais para Americanas, do Lehman, depois de tudo que aconteceu em janeiro de 2023. Não vem me falar de austeridade fiscal. Não. Não. Eu não vou cortar nada do pobre. Não vou. Aí foi da família Rothschild. O que aguarda o Brasil? Se com Lula tá assim, imagina na hora que a gente começar a acelerar. A dura disputa entre Rothschild e a Rolina Locke pelo mandato da Braskem. Já vão tomar a Braskem, como já tomaram tudo. Mais um capítulo do velho enredo. Um ativo estratégico brasileiro entra em fragilidade e os abutres globais já disputam o controle do roteiro. Não é só a reestruturação de dívida, é sobre quem define os termos de um possível desmonte ou da venda. A Braskem ocupa posição-chave na indústria química, acesso privilegiado ao pré-sal, interface com cadeias de fertilizantes, plásticos e combustíveis. Mas o que está em jogo não é só a empresa, é o padrão. Você enfraquece o ativo, depois terceiriza-se a seu destino ao sistema financeiro internacional. Parece que quebra de propósito para vender barato. Aí, quem venceu a disputa? Os Rothschild. Vão ajudar o Tanuri. Dá um Google aí para ver o que o Tanuri andou, né, se movimentando nos últimos anos no Brasil. O que ele pensou em comprar, o que ele comprou. Vá lá, veja lá que é o Tanuri. Tu quer um histórico dos Rothschild no Brasil? Os Rothschild estão sempre envolvidos na venda de ativos do Estado. E também, não só no Brasil. Se você pegar lá na Inglaterra, na época que a Margaret Thatcher começou a vender algumas coisas, quem entra no meio é os Rothschild. E depois as coisas que a Margaret Thatcher vendeu deu errado. Mas a direita não conhece essa parte da história. Sabe qual é uma das grandes privatizações que os Rothschild ajudou? Ajudou inclusive na precificação da Vale. Lembra da Vale? Que o Enéas denunciava? Que todo mundo reconhece como um crime de lesa pátria? Tá aí, os Rothschild de novo.
Esse é o Brasil. Eu duvido que um governador democrático esteja preocupado com isso. O Eduardo Bolsonaro, eu tenho certeza que estaria. Porque, independente aí de quão profunda é o entendimento geopolítico histórico da direita, tem uma coisa que a direita, assim, é unânime. A agenda globalista, todo mundo tá bem por dentro dela. O cara lê o nome Hot Shield, o cara chega, pula da cadeira. Fala, tô do outro lado, estou do outro lado. Tô do outro lado. Não vai. Mas não dá. Deixa eu ver aqui. Tem uma treta aqui pra entrar, mas eu não vou entrar nela hoje não, porque eu já tentei. Essa treta é treta mesmo. Não vou entrar nela hoje. A gente vai falar dela. A gente vai falar dela talvez amanhã. Foi mal? Porque eu preciso de tempo. Calma. Tô olhando aqui. Preciso de tempo mesmo, tem umas coisas, tem umas matérias antigas pra gente olhar, umas coisas que me provocou. Por hora vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui porque eu quero comentar tudo, a gente vai comentar essa manhã. Tem umas coisas pra gente comentar. Por onde começa? Eu vou só dar um spoiler. Eu tava pensando no Twitter, e aí a turma do Dória ganhou um novo membro, o papai é o Lead. O Lead do Dória, uma pessoa conhecida. Não tão conhecida, mas conhecida. Quem é esse cara que agora vai cerrar fileiras no Lead? Eu adianto, é um brasileiro que, antes de ser do Lead, já era do Fórum Econômico Mundial. E não é o Roberto Campos Neto. Ele já estava no Fórum Econômico Mundial muito antes do Campos Neto, mas é amigo do Campos Neto. Quem é? É treta. Mas a gente vai comentar com isso com calma. É da turma que acelera também, mas já chega lá. Mas fica aí por hoje, né? Aí você vê o que está acontecendo no Brasil, o que os peixes estão fazendo no Brasil. Quem vocês viram dos governadores democráticos falando da questão do Marco Civil da internet? Eles só vão falar sobre isso quando eles forem presidente da República? Como governador do estado, ele não pode abrir a boca, né? Jair, tô com o senhor, viu? Vamos nessa, que eu sou apoiar, vou acabar apoiando também. Mas torço pelo senhor, ser candidato. Se não for o senhor, torço pelo Eduardo. Botão ideológico. Deixa um pouco com raiva. É isso aí, Jair. Vamos nessa. Mas eu acho um absurdo tudo isso que tá acontecendo. Faço questão de deixar claro que por mim ninguém me chama de direita. Pode me chamar de bolsonarista à vontade. Não sou independente, sou um jornalista parcial, está claro. Sou parcial e deixo isso claro, falo, ó, tá vendo isso aqui? Você dá o meu desconto, dá o desconto, sabe que eu sou parcial. Então eu sou um ser humano, todo mundo é imparcial. Se todo mundo é imparcial, pode existir alguém que é parcial. Eu sou parcial, eu torço, tô aqui. Eu acho um absurdo o que tá acontecendo. Faço questão de repetir dia sim, dia também. Até quando eu não falo do Jair, você percebe, eu faço questão de colocar Bolsonaro em todas as capas do vídeo, porque vai aparecer, né? Quem não é visto, não é lembrado. Então lembra dele aí. O cara vê o cara 4 de manhã, eu vi a cara de Bolsonaro. Eu falei, o que aconteceu? Não nada. Mas, velho, dá um bom dia pro Jair, vá. Dê um bom dia pro Jair. Pronto, tá aí, tá de boa. Vai cair o braço, vai cair o dedo? Não. É o Jair, irmão. É um absurdo, gente, que tá acontecendo. Eu tenho certeza que vários de vocês concordam comigo. A gente fica vendo aí, pô. Vocês não ficam mal, você não se sente mal por dentro, não bate assim uma tristeza. Fala a verdade, não é como se fosse com alguém assim de tua família. Às vezes tu fala, cara, o que tá acontecendo com esse país? E às vezes tu fala de querer jogar tudo por cima, às vezes assim, você de fala, eu vou desistir. Porque não. Qual a esperança que as coisas me dão? E tu olha pro lado, tu olha pro outro. O pessoal que colocou o nome aí na urna, que tem mandato, que é bam, que faz, que acontece, que acelera, não abre a boca. Mas na hora de buscar o teu voto, aí tu presta. Aí o Bolsonaro presta, aí todo mundo presta. Na hora do vem a nós, né? Hoje, até esqueci de falar, dia 15, tem um Atlas. Dessa vez o Atlas 100%. Mari terminou a tempo recorde. Tá tudo bonitinho, maravilhoso lá. Até umas 10 da manhã tá no site. Se já não tiver quando vocês terminarem aqui o vídeo, até umas 10 da manhã o Atlas já vai estar disponível lá no site. O Atlas de abril. De abril. É de abril? É de abril, já tá em junho já. Então, 28 Atlas publicados. Tá lá o de abril, pega, dá uma olhada. Qualquer coisa eu comento por alto sobre ele amanhã. E fica aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!